Olá, nós vamos iniciar hoje mais uma aula de língua portuguesa da disciplina de leitura, escrita e interpretação textual. Nessa aula nós vamos dar continuidade à análise semiótica. Na aula passada nós verificamos uma base teórica dessa disciplina. Na aula de hoje nós vamos tratar especificamente da questão não verbal. Vamos à aula. Como já dito, nós vamos tratar da interpretação de texto não verbal. Durante muito tempo, o texto não verbal ele foi tido como apenas um adereço da comunicação. Mas hoje, o texto não verbal ele definitivamente ganha seu espaço na sociedade e não é diferente na universidade. A universidade incorpora o texto não verbal, seja para detalhar melhor, sejam nas questões das provas, o próprio material que nós recebemos já contempla como essas diversas linguagens vão se dar, e dentre elas o texto não verbal. Então essa é uma aula importante, porque ainda que você seja de uma área como engenharia, que você acha que isso não é importante, mas você vai verificar que você está rodeado de linguagem não verbal dentro da sua área. Praticamente da área de biológica, as áreas de humanas, as áreas mais tecnológicas, todas elas têm uma grande relação com a linguagem não verbal. Então, é importante. E a gente percebe que pouco a gente tem estudado isso, pouco a gente tem se dedicado a compreender, o significado dessa linguagem não verbal que nos rodeia e que está presente no nosso cotidiano. Bem, a comunicação não verbal, ela está ao alcance, é ao nosso alcance. Ela pode acontecer através da comunicação entre povos de línguas diferentes. Então, normalmente, você diz assim, eu quero ir aos Estados Unidos, mas eu sei falar inglês. Aí o outro diz para ti, mas sabe fazer gesto? Aí sei, ele, não, então vai lá que vai dar tudo certo. Quer dizer, você já vê, compreende que os gestos são poderosos para a comunicação. Muitas vezes, nós só utilizamos os gestos para proceder uma comunicação. E ela é tão efetiva quanto a língua, na sua modalidade oral ou escrita. Então, nós não podemos mais negar que essa comunicação ela tem um grande poder. Então, olha, nós estamos aí. Ela pode acontecer entre povos de língua diferente, através dos gestos, das cores, das expressões faciais. Também a gente não pode mais acreditar que a gente vai ter só comunicação se tiver a linguagem verbal. Nós temos aí um grande exemplo do filme, os filmes de Charlie Chaplin, o cinema mudo, A gente verifica que ao assistir aí uma entrevista com o ator que faz o Charlie Chaplin, ele comenta que foi muito difícil ele conseguir se estabelecer, porque quando ele traz a ideia de um personagem que não vai falar, num cinema que já estava oralizado, as pessoas dizem para ele, você é louco, ninguém vai querer assistir, ninguém vai querer parar para ver você, todo mundo já tem a questão da fala, isso não vai dar certo. E aí o que é que nós temos? Nós temos um resultado maravilhoso, Os filmes de Charlie Chaplin se tornam clássicos da indústria fílmica. E é um ganho para a sociedade, As crianças gostam de assistir a Charlie Chaplin. Porque há toda uma mensagem, meu Deus, uma mensagem extremamente significativa nas obras do Charlie Chaplin. Os próprios desenhos animados, muitos deles só utilizam a linguagem não verbal, E as histórias em quadrinhos,
que também em alguns momentos utilizam só os quadrinhos, sem as falas, e ainda assim têm um grande poder de comunicação. É interessante observar que as crianças, elas iniciam, em grande parte, o seu processo de leitura pela linguagem não verbal. Elas começam lendo símbolos, elas começam lendo as imagens que são apresentadas a elas. Então, às vezes você diz assim, eu não vou comprar um livro porque o livro só tem imagem para o meu filho, vou comprar para quê? Ele vai ficar vendo só desenho? Não é só desenho que ele está vendo. Ele está vendo ali uma linguagem não verbal que comunica, que faz com que ele reflita. Então, é importante sim. É preciso romper, então, com essa ideia de que a linguagem verbal é o único meio de comunicação humana. Então, a linguagem não é o único meio. Nós vamos ter diretamente essa questão da linguagem não verbal. Então, uma cor estabelece a vida ou a morte no trânsito, que é o verde ou o vermelho. Se você sabe que aquela cor vermelho é para parar, porque se você não para, você pode ocasionar a sua morte ou a morte de alguém. Então, só isso daí já fecha a questão, já encerra a questão do poder da comunicação não verbal. Uma faixa branca listrada no meio da rua, ela tem o poder também de salvar vidas ou não, se você não respeita isso, se você não sabe disso, que você precisa parar, que ali é um espaço para que os pedestres passem, Então, você vai observar que grande parte dos sinais, dos códigos do trânsito, eles são não verbais e ainda assim são, em grande parte, são respeitados, tá? Um som, olha, estabelece a hora de entrar e sair da escola. Então, a linguagem verbal, ela é tão importante, está presente na nossa vida, tanto quanto a linguagem verbal. Aqui, olha, nós temos alguns exemplos, O cartão vermelho e o cartão amarelo, num jogo de futebol. O juiz não precisa dizer, não precisa falar, basta que ele levante o cartão e aí toda a comunidade envolvida com o futebol, seja o jogador, seja o técnico, o povo que está no estádio, quem está assistindo pela TV sabe que foi falta se foi o amarelo. E se ele levantar o vermelho, então é uma expulsão. E toda a comunidade que está envolvida com o futebol sabe disso. Não precisa que esse juiz comunique, olha, quero dizer que agora você tem que deixar o campo porque você está expulso. Ele não precisa, basta que ele levante esse cartão. E a gente vai observar que algumas vezes o juiz não dá nenhuma explicação, ele só levanta o cartão, o jogador se levanta, vai embora, sai, porque ele compreende que aquilo ali é uma comunicação e mais, nesse caso do futebol, é uma comunicação irreversível. Uma vez levantado esse cartão vermelho, não tem volta, Então, a gente vai verificar que aí nós temos uma situação que envolve uma multidão, uma grandiosidade de pessoas em que essa comunicação ela é feita restritamente pela comunicação não verbal. Aqui nós temos outros exemplos, Nós temos o gesto de silêncio, que está feito aqui, o semáforo, o sinal ali, o símbolo do não fumar, que embora seja um símbolo pertencente ao trânsito, mas que ele acaba sendo incorporado, ele acaba sendo trazido para todos os outros espaços. O código, que é um código de trânsito, ele sofre uma espécie de adaptação. Então, nós vamos ver esse sinal para não fumar, para não comer,
né? Se é um espaço que não pode comer, para não atender o telefone celular, se é um espaço que não pode atender o telefone, tá? Então, utiliza-se esse símbolo, por quê? Porque ele é muito conhecido. Mesmo uma criança vai conhecer, vai reconhecer que isso daí não é permitido, não pode fazer, é proibido fazer, tá? Então, aqui, olha, nós temos 3 situações diferentes de linguagem não verbal. E as 3 situações com grande poder de comunicação. Nós vamos observar que em alguns momentos, mesmo que seja às vezes uma situação de uma avaliação, por exemplo, uma avaliação de qualquer disciplina, esses elementos podem ser trazidos e aí para se discutir um outro contexto escrito. Então, essa questão da linguagem não verbal dentro da universidade, ela acaba definindo, de certa forma, a compreensão desse aluno. Porque se ele não está acostumado a lidar com a linguagem não verbal e ele se depara numa prova, seja com que tipo for de linguagem, ele se sente sem condições de responder, porque ele não sabe interpretar aquela linguagem não verbal. Ele não está acostumado a relacionar esse universo aqui da linguagem não verbal com o código verbal, o código escrito. E às vezes ele desconsidera a linguagem não verbal da questão, né? Se for o caso da questão de uma prova, ele desconsidera e ele se volta apenas para a linguagem escrita. E normalmente ele se dá mal, porque é preciso estabelecer essa relação. Nós temos a linguagem híbrida, que é a mistura da linguagem verbal com a não verbal. É o caso de grande parte da linguagem, porque ela nem sempre se apresenta só com a linguagem não verbal. E isso em diversas situações. Nós vamos ter charges, vamos ter propagandas que vão se valer dessa linguagem híbrida. Ela é híbrida por quê? Porque ela é misturada, não é? Ela não é sozinha, não é composta só por um tipo, mas ela tem 2 tipos de linguagem, que é, no caso, a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Normalmente, a linguagem híbrida, ela vai ter um maior destaque para o não verbal. É como se o não verbal fosse o centro e o verbal fosse apenas um auxílio daquela linguagem. Mas a linguagem verbal é rápida, é objetiva, ela não vai ser longa. Por quê? Porque parte desse entendimento vai ser feito mesmo pela linguagem não verbal. Então, nós vamos ter, olha, a linguagem híbrida é a linguagem não verbal associada à linguagem verbal. Então, isso aqui é a linguagem híbrida, ok? Quando nós temos essa associação não verbal que está associada à verbal. Nós também vamos conhecer essa linguagem híbrida como uma linguagem mista, tá? É uma linguagem rica em nossa sociedade pós-moderna. Ela ganha destaque por sua beleza e rapidez. É uma forma diferente de comunicar. Ela é rápida, ela é objetiva. Se você perguntar assim, professora, então, se ela é uma linguagem rápida, é fácil de fazer, né, professora? Não, não é fácil. Na verdade, você fazer a síntese em palavras é difícil.
É mais difícil do que você detalhar por completo, né? Por isso é que essa linguagem híbrida, ela acaba por ser uma linguagem bem completa e realmente bela. Por quê? Porque ela consegue sintetizar nas imagens, nos desenhos, uma ideia que em palavras demoraria muito para ser dito, né? Mas a imagem, ela consegue fazer isso, o desenho consegue fazer isso, sintetizar uma informação. Então aqui, olha, nós temos uma tirinha, peguei só um pedacinho da história, não é? Da Turma da Mônica, em que mistura essa linguagem híbrida. E aí, olha, grande parte da interpretação, ela precisa ser feita pela linguagem não verbal. A Mônica diz assim: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí ele responde: adivinha. Então vamos pensar aqui, se eu só tivesse a linguagem verbal, eu só tenho a linguagem verbal, eu teria compreensão? Não teria compreensão, porque ela está fazendo uma pergunta e ele responde: adivinha. Eu não teria como saber, mas a parte não verbal, ela é a esclarecedora. A parte da linguagem, ela é apenas para causar esse efeito, que no caso aí é do engraçado, né, do cômico. Mas a resposta para essa pergunta, quando ele diz adivinha, eu só consigo saber quando eu leio. Quando eu leio o não verbal. Aí eu vou observar, olha, a Mônica colocou o Cebolinha para fazer todas as tarefas domésticas, tá? Ela saiu para trabalhar na brincadeira de casinha, ela saiu para trabalhar e o Cebolinha ficou em casa, tomando conta das crianças. Está aqui o carrinho, olha, de bebê, e tomando conta aqui, ó, o fogão, espanando, tomando conta da casa. Então, por que ele não quer mais brincar de casinha com ela? Ah, porque ele tem que ficar em casa fazendo serviço doméstico e ela sai para trabalhar. Então, aí é que eu consigo compreender o sentido pleno, o sentido total dessa tirinha. A linguagem não verbal, ela não é apenas uma imagem. Ah, toda vez que eu vejo uma imagem, uma linguagem não verbal, ok, é só isso, é só eu olhar e tá ali, é uma imagem. Não é. Ela tem uma história, ela tem um contexto social, ela tem uma comunicação que está para além da imagem que a gente está vendo ali. Então, se eu quero realmente me pôr na condição de compreender essa linguagem não verbal em toda a sua extensão, eu não posso me deter só a olhar a imagem. Aí eu pego, olho para cá e digo: ah, essa é uma propaganda da Bombril, uma propaganda da Bombril que está fazendo aí a divulgação para comprar os produtos da Bombril. Se eu olho e vejo só isso, eu desconsidero vários aspectos. O primeiro delas, eu desconsidero que essa é uma propaganda antiga. A Bombril não faz mais essa propaganda. Esse garoto propaganda, ele não mais faz essa propaganda. Eu acho que durante, sei lá, muito tempo, não tenho precisão, mas durante muito tempo, esse rapaz foi o garoto propaganda da Bombril. E só ele fazia a propaganda. Então, hoje, nós não temos mais essa propaganda. Isso significa alguma coisa. Isso quer dizer que quando eu olho para cá, eu não posso olhar e dizer apenas uma propaganda da Bombril. Eu tenho que acrescentar, uma propaganda antiga da Bombril. Mas é só isso que está posto aí? Não.
por que que ele está, se ele é um homem, por que que ele está com esta aparência de mulher? Então, nós vamos aqui chegar a uma outra questão, olha. Nessa linguagem tecida de imagens, emoldurando as palavras, surpreendem-se ecos de vozes alheias. Ecos de vozes alheias. O que isso quer dizer? Olha, também ainda ampliando antigas ou recentes, iluminando faces e fotos, remotos ou próximos, que lançam luz sobre os mecanismos da memória. Então, neste caso aqui, quais são os ecos de vozes? Quais são as vozes que estão presentes aqui? Nessa propaganda, ele está fazendo uma simulação de que ele é a Mona Lisa, aquele famoso quadro de Leonardo da Vinci. Então, quando ele faz essa performance, né, quando ele se transforma, coloca esta roupa e faz a pose, não é? E tenta manter o olhar enigmático, que é uma característica do quadro da Mona Lisa, ele está recuperando vozes alheias. Ele está não apenas fazendo uma propaganda da Bombril, ele está fazendo arte. Saiu do campo da mera divulgação de um produto para entrar no campo artístico, já que ele está fazendo uma performance, ele está se transformando numa obra de arte, não é? Ele está simulando uma outra obra de arte já existente. E é claro que isso tem uma importância no caso da propaganda. Quer dizer, será que eu consigo ler por que ele se vestiu de Mona Lisa? Qual é a ideia que essa propaganda traz quando ele se veste de Mona Lisa? Ora, se a Mona Lisa é um quadro clássico, caríssimo, de grande importância artística, quando ele se coloca nessa semelhança, ele quer dar à marca que ele representa tudo o que o quadro da Mona Lisa representa. Então, ele quer acrescentar ao produto toda a imagem que toda a visão, não é? Todos os ganhos que tem a obra do Da Vinci. Isso aqui, olha, nós estamos mostrando para vocês que não é tão simples interpretar uma linguagem não verbal. Ela está no nosso cotidiano, nós comumente convivemos com ela, mas quando ela chega até nós para uma questão de interpretação, então nós temos dificuldade. Por quê? Porque aí vamos supor que eu só olhei para essa propaganda, mas eu nem conheço essa tal de Mona Lisa. Eu nem sei quem foi Leonardo da Vinci. Eu vou conseguir fazer uma interpretação total desta imagem? Não vou. Não vou. Eu vou chegar até uma parte da interpretação, mas eu não vou conseguir fazer uma interpretação total. Por quê? Porque eu estou achando que é apenas uma propaganda de um produto, quando na verdade é algo mais que isso. A questão da memória nessa propaganda, ela é importante porque, primeiro, eu preciso acionar meus conhecimentos para saber o que é Bombril, por exemplo. Porque também, se eu não sei o que é o Bombril, né, eu não consigo relacionar os conhecimentos. Segundo, eu vou à minha memória e tento saber, mas isso daí não é de agora.
porque eu assisto a televisão e eu não vejo mais esse tipo de comercial. Mas eu assistia antes, eu vivi num tempo em que esse rapaz fazia as propagandas da Bombril. Então, eu já recorri à memória. Eu recorro à memória num terceiro aspecto, quando eu relaciono a questão da Mona Lisa. Então, eu busco na minha memória, nos meus conhecimentos arquivados, digo, olha, ele está representando a Mona Lisa. Então, na questão das imagens, a memória, ela vai ser um recurso muito importante, porque eu preciso me deter e buscar esse conhecimento. Isso é uma questão importante. Eu observo que na prática, não é, quando eu trabalho esse assunto com os alunos, eles tendem a só olhar muito rapidamente, a olhar muito superficialmente para as imagens, e aí já dá uma definição total. O que é que você vê nessa imagem? Eu vejo um homem, a marca e 3 produtos. Pronto, acabou. Ele não vê mais nada, não é? E ele não busca na sua memória algo para isso. Professora, mas aí a senhora eu estou em desvantagem, porque eu nunca vi esse homem na minha vida. A senhora viu, a senhora está dizendo aí que a senhora via as propagandas, então eu estou em desvantagem. Aí é que vem a segunda questão. Se você precisa analisar isso e você não tem construído na memória esses recursos, então você precisa buscar outras fontes de conhecimento. Aqui ainda nós temos outra linguagem não verbal, e aqui neste caso ele vem de uma propaganda também, tá? É uma série, na verdade, aqui eles têm uma série de propagandas e eles são extremamente criativos. Extremamente. Então, eles fazem propagandas com o filme Tropa de Elite, por exemplo, fazem propaganda com vários personagens de filmes, de livros, e eles têm essa coisa mais artística, menos direta, não é? Então, ele tenta ganhar a adesão do público pela questão artística propriamente dita. Então, olha, nessa propaganda nós temos a linguagem verbal e não verbal. Tem o quê? Uma interação entre as linguagens e uma completa a outra. Neste caso, observem aí, se eu tivesse só a imagem desse pepino, aqui, ó, desse pepino, com essa panela na cabeça, eu jamais teria condições de fazer uma interpretação. Eu ia, sei lá, eu ia pensar em diversas coisas, eu ia dizer, é porque o pepino vai para a panela, por isso que ele está com a panela na cabeça. É porque o pepino vai cozinhar, porque... Quer dizer, eu poderia ficar fazendo uma série, né, de suposições, mas eu não teria condições de verdadeiramente compreender o sentido disso aqui. Neste caso, a questão se inverte. Neste caso, se lá na tirinha da Mônica as palavras eram apenas... Um reforço, né? A linguagem verbal é que ganhava destaque, nessa daqui a linguagem que vai predominar é a linguagem verbal. Eu só consigo compreender esta imagem porque eu leio o que está escrito, tá? Então, quando ele diz, olha, há uma interação, eles se completam, tá? A informação não está concentrada apenas na imagem, mas as palavras auxiliam na compreensão. Então, nós temos aqui, ó, as palavras como um auxílio para esta compreensão.
Além disso, temos a referência a um discurso que não pertence a este anúncio, já foi produzido anteriormente. Também neste caso, semelhante à linguagem não verbal lá do Bombril, nós também temos uma referência a uma obra, nesse caso é uma obra literária. Nós temos a referência à obra O Menino Maluquinho, do Ziraldo, que também é o clássico do Ziraldo, é uma das obras mais conhecidas dele. Embora ele escreva muito, ele tenha muita publicação, mas a obra mais conhecida é O Menino Maluquinho. E então, essa marca, ela traz o Menino Maluquinho e coloca, não é? E também faz uma reinvenção dessa obra, mas é uma obra já existente. E, de novo, para que eu consiga compreender isso aí, eu preciso recorrer aos meus conhecimentos, recorrer à minha memória, não é? Aí eu digo, Pepino Maluquinho, o mais levado do hortifruti. Olha, até a forma como ele escreve Pepino Maluquinho é a forma como está escrito o título do livro. O título do livro é semelhante a isso aqui. Então, quando eu olho, automaticamente eu já vou à obra e penso, olha, ele está fazendo uma referência ao Ziraldo, do Menino Maluquinho. Professora, mas e se eu não conheço o Menino Maluquinho? Se eu nunca ouvi falar, você terá dificuldade para compreender plenamente este texto. Poxa, professora, então quer dizer que eu tenho que conhecer muita coisa, né? Tem que ler muito, tem que ir buscando diversas informações. Nunca você desperdiça um conhecimento, por mais tolo que você ache que ele é. Não desperdice a oportunidade de ter conhecimento, porque tudo agrega, tudo soma. E uma hora ou outra você precisa desse conhecimento. Você precisa não é buscar na sua memória, mas logicamente só está na minha memória se eu já conheci anteriormente, tá? Nós dizemos, olha, que nesse caso nós temos uma relação de intertextualidade, ou seja, é um texto que está dentro de outro texto. No caso seria o texto do Ziraldo que está sendo aproveitado dentro desse novo texto aqui, que é a propaganda. Outro exemplo de linguagem não verbal, ele está aqui ainda. Nesse caso, nós não temos nada escrito, nós só temos a imagem, né? Você olha para a imagem e só ela vai comunicar. E neste caso, então, nós não vamos acionar, isso aqui é uma propaganda também, é uma propaganda que vem lá isolada, e embaixo vem alguma informação, mas assim, o destaque da propaganda é esta imagem. E aí nós vamos verificar que neste caso não são nossos conhecimentos anteriores que vêm à memória. O que vem à memória é as nossas sensações, principalmente a questão, não é, do sabor, né? A sensação do paladar. Então, você olha e aí você já imagina, né? Poxa, isso deve estar tão gostoso. Se tivesse um desse agora. Se fosse lá em casa e tivesse um assim, né? Aí você já começa a sentir o sabor da comida, o cheiro dessa comida. Então, sua memória é acionada já não mais pela questão dos conhecimentos, mas pela questão das sensações, a sensação do paladar, a sensação, né, do olfato. Então, olha, ela utiliza com grande competência
do hibridismo da linguagem. Por isso, quando ele se depara com um texto publicitário, ele foca a sua atenção nas duas linguagens. Nós vamos observar aqui que nessa imagem nós temos um plano que é tão real a ponto de acreditar que a imagem é a realidade. A gente sabe que não é, sabe que eu não como isso aqui, não é? Isso aqui que está aqui eu não como, porque isso aqui é só a imagem. Nós já vimos isso na aula anterior, não é? A gente vê que o signo, ele é só o quê? Uma representação, ele não é a coisa em si. Mas, quando eu olho para cá, a impressão que eu tenho é que é a realidade, porque ele se assemelha muito, tá? Então, é comum olharmos para fotos de comidas e sentir vontade de comer, pois essas imagens parecem a realidade. No campo das histórias em quadrinhos, nós temos aqui a interação entre imagem e palavra, embora a gente possa ter só linguagem não verbal. Então, a principal característica do quadrinho, todas as vezes que eu vejo uma história em quadrinho, né, como o próprio nome já diz, ó, história, ou seja, narração. Né? Nós já vimos também isso em outras aulas. Nós temos o quê? Uma narração, uma história sendo contada. Então, no caso das histórias em quadrinhos, eu não tenho apenas uma imagem que está lá para fazer com que eu me interesse por aquele produto, que é o caso da propaganda. Não. Essa imagem, ela está lá para quê? Para contar uma história, para fazer uma narração. Então, nós vamos ter uma sequência lógica das ideias desenvolvidas ao longo do quadrinho, porque essa é uma característica, não é, das histórias. Eu preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim. Caso contrário, eu vou ter problemas para compreender se eu omitir um desses elementos. No caso da história em quadrinhos, às vezes, em 3 quadros você tem uma composição total da história. Em 3 quadros, tá? 3 quadros você tem o início, o meio e o fim. E às vezes não, às vezes tem todo um desenvolvimento. Mesmo assim, as histórias em quadrinhos são rápidas. Elas não vão fazer uma história longa. Elas são rápidas. Tanto que as primeiras leituras das crianças costuma ser a história em quadrinho. Exatamente por quê? Porque ela mistura a imagem e a palavra. As palavras são em quantidade menores e normalmente no começo as crianças ainda não conseguem ler com tanta rapidez. Grande parte elas se detêm nas imagens, elas são fascinadas no início, no começo dessa vida, elas são fascinadas pelas imagens e em grande parte elas compreendem pelas imagens. E aí, como elas já estão num processo, às vezes, de leitura, elas conseguem ler as pequenas frases que tem ao longo das histórias. Aqui, olha, nós temos uma história que está sendo contada em apenas 3 quadros, tá? O Cebolinha, não é, fala aqui para Magali: vou falar umas palavras mágicas para você desaparecer. A Magali diz: quais? Ele diz: hora do almoço. E ela some. Então, aqui, olha, nós temos início, meio e fim da história. Esse é o poder da imagem. É o poder que nós não teríamos se fôssemos contar essa história aqui só em palavras. Nós gastaríamos bem mais palavras do que isso. Não seria possível só dizer essas 3 frases. Nós precisaríamos gastar muito mais de escrita para atingir esse objetivo.
na linguagem não verbal das histórias em quadrinhos, além da comunicação se dar pelo desenho das imagens, a comunicação também vai ser feita pelos tipos de balões. Então, até os balões eles comunicam. Aqui, olha, eu vou apresentar uma síntese para vocês do que alguns tipos de balões representam, né? Então, se você tem esse balão que ele é todo preenchido, é a fala da personagem. Se ele é só pontilhado, é o cochicho. Se ele faz algo tipo uma nuvem, é o pensamento. Se ele coloca um raio, então nós temos o grito. Se temos, olha, várias indicações da fala, é porque tem mais de um personagem falando ao mesmo tempo. Se tem essa lâmpadazinha dentro de um balão de pensamento, é porque ele teve uma ideia. Se dentro do pensamento, do balão de pensamento, né? A gente tem uma interrogação, ele está com dúvida. Se tem exclamação, ele está admirado. Se tem reticências, ele não consegue prosseguir, tá? E se tem essa questão, né, desse balão que está chorando praticamente, então a gente vai ver que ele está triste. Se dentro do balão tem notas musicais, ele está cantando, e se está completamente negro, ele está muito aborrecido. Como vocês podem observar, eu não posso interpretar uma tirinha, uma história em quadrinho, sem considerar o tipo de balão que está lá. A essa altura você talvez esteja se perguntando, pô, mas eu queria saber em que isso importa para mim, porque eu estou na universidade e em que isso vai me importar. Só para relembrar algo que eu já citei anteriormente. Você vai se deparar com questões no ENAD, se você for fazer o ENAD, questões de prova aqui na universidade, questões de prova em concurso, em que uma questão de língua portuguesa, ela é interpretativa, ou ela é, às vezes, da tua área, só que ela está se apresentando com uma história em quadrinhos. Então, não há como, não importa de que área você é, não há como você dizer assim, isso não me importa, porque eu garanto a você que isso importa, tá? Então, às vezes até pode parecer algo assim muito fora da minha realidade de trabalho, da minha área de estudo, mas na organização que nós temos hoje, na compreensão que se tem hoje de linguagem, do que é interpretação, a linguagem não verbal ela é fundamental. E às vezes você define um acerto de uma questão, e aquele acerto daquela questão acaba por definir sua vida num concurso, por exemplo, tá? Então, é algo que realmente, embora a gente pense, isso não me importa, isso tem sim uma importância no mundo pós-moderno. Outro tipo de linguagem não verbal é a charge. A charge, ela vai utilizar também esses dois elementos. De modo geral, é muito difícil ter charge só de imagem. Normalmente ela tem pequenos trechos em linguagem verbal, né, linguagem escrita, em quantidade muito menor que a história em quadrinho. Por quê? Porque a charge, normalmente, ela se compõe às vezes só de um quadro. Não é tão comum você ter charge com vários quadros. No máximo 3 quadros numa charge. A maioria das vezes ela vem realmente num quadro só. Então, você vai observar que
o chargista, né, aquele que faz a charge, ele tem um poder de síntese muito maior que o da história em quadrinhos. Quer dizer, o da história em quadrinhos já tem um poder de síntese. Então, o da charge tem um poder ainda maior. Ele sintetiza toda uma ideia dentro de um único quadro. Mas qual é a principal característica da charge? Além, é claro, né, de ter a linguagem não verbal. É a crítica. Ele faz uma crítica que a gente até, né, chama, é a crítica da crítica, porque ele já usa a tirinha como uma espécie de crítica para fazer o quê? Para fazer uma crítica. Então, todas as vezes que você se deparar numa situação qualquer, numa situação de prova, numa situação de concurso, na vida mesmo, você está lendo o material e tem lá uma charge, então você já sabe que essa charge ela vai apresentar uma crítica social. Não se faz charge só para contar a história, como é o caso da história em quadrinhos. Não. A charge ela tem uma finalidade específica, criticar. Normalmente as críticas são políticas. Tá? O chargista adora os momentos políticos adversos. E aí, normalmente, né, no contexto brasileiro, sempre tem um, né, que vai servir ali para ser o alvo das charges. E aí eles vão, né, refinando aí aquele personagem ou aquela personagem para fazer a charge. Mas, tirando às vezes o contexto político, também a questão social. Tá? Nesse caso aqui, a charge que nós trouxemos, ela fala de violência urbana. Tá? E ele coloca, observa aí, ó, o título é violência urbana, mas ele não trata da violência urbana como um assalto mesmo. O que é o assalto? O assalto é o preço do arroz, da farinha e do feijão. Quer dizer, o assalto é a cesta básica. Você comprar a cesta básica é um assalto, não é? E aí a dona de casa tá aqui, ela levanta as mãos, né? Porque quando ele apresenta a conta, ela diz, gente, isso é um assalto, né? E ela já levanta as mãos. Então, essa seria a crítica que está sendo feita aqui nessa charge. A questão de quanto é caro, né? Quanto fica difícil ter uma cesta básica acessível. Não é possível compreender, né, o sentido da charge sem considerar a crítica. Então, eu tenho aqui diretamente esses dois pontos aqui que estão ligados, né? A crítica está diretamente ligada à charge. Outro exemplo de linguagem não verbal são as fotografias. As fotografias, elas servem, de modo geral, como uma ilustração. Nós vamos ter fotografias no nosso cotidiano. Quem lê jornal todo dia vê fotografia. Então, essa fotografia ela serve para quê? Para ilustrar. Só para isso? Não. Ela serve para te dar informação. Muitas pessoas, elas nem leem. Elas olham só as fotos. E elas leem só a manchete. Depois que elas leem a manchete, elas olham a foto e aí elas se dão por satisfeitas. Elas dizem, não, já tenho a informação que eu preciso. Elas nem vão ao texto para ler. Então, essa fotografia, ela não está lá só para enfeite. Ela não está lá só para ocupar espaço. O jornal não tinha o que colocar, colocou uma foto. Não. Se você colocar um jornal sem foto, é quase que certeza de que vai fracassar. Porque as imagens, elas servem para comprovar,
para dar veracidade, para que o leitor, então, possa fazer uma análise ele mesmo daquela notícia, tá? Então, nós temos muitas imagens que são imagens, assim, fotos, que elas mudam a história. Para vocês terem ideia do poder de uma fotografia. Eu acho que há uns 2 anos, das embarcações que traziam os imigrantes para a Grécia, da Síria, ele naufragou. Isso já acontecia diversas vezes. Muitas pessoas já haviam morrido. E os países da Europa não queriam permitir a entrada desses imigrantes. Mas um dia apareceu o corpo de um garotinho na areia. E ele parecia como se ele estivesse dormindo, porque ele estava ainda com a roupa dele, estava com o sapatinho dele, ele parecia dormindo. E a partir daí, essa imagem rodou o mundo e ela mudou, em parte, aquela situação. Aquela fotografia falou muito mais do que todas as palavras que já tinham sido ditas até então. Então, você tem, numa fotografia, um poder de mudança mesmo, tá? Aqui, olha, eu trouxe para ilustrar uma fotografia histórica, que é esta aqui. Esta fotografia, ela também, ela é um sinônimo, assim, de uma época triste, de um momento muito ruim, né? E ela é uma fotografia histórica, que ela está nos livros de história, ela está nas questões que tratam desse problema. Então, a fotografia, ela vai se apresentar como se ela fosse uma imagem do real, como se fosse uma cópia da realidade, em que cada fato, cada foto, na verdade, cada foto corresponde a um período histórico e ele conta fatos. Olha ali como é legal, né? O trocadilho. Eu tenho a foto que conta os fatos. Então, nós temos numa foto um estilo de roupa, de cabelo, um tipo de construção, uma organização da cidade. Você pega uma foto de Manaus antiga e você vai vendo, olha, aqui tinha o Igarapé, agora tem uma rua. Ah, bem aqui tinha uma praça, agora tem 5 prédios. Ah, bem aqui, olha, passava um igarapé muito grande, agora é um conjunto habitacional. Então, você vê uma foto que te conta uma história. E isso vale, as nossas fotos pessoais, elas contam uma história nossa, né? Em alguns momentos, as pessoas olham, né, uma foto tipo dos anos 80, todo mundo tinha um cabelo igual. Nos anos 80 era aquele cabelo. Então, quando a pessoa olha, ela percebe o cabelo e aí ela fala, olha, parece, né, aquelas pessoas dos anos 80. Mas parece porque na verdade, né? Não é parece porque tá fazendo uma cópia. Não, a pessoa viveu aquele momento, então ela usava as roupas daquele momento, ela usava o corte de cabelo. Então, qualquer pessoa que olhe uma foto e veja o corte de cabelo que eu tinha em 80, né, vai saber que não é uma foto atual, não só pela aparência, né, mas também pelo próprio estilo de cabelo. Então, olha, você vai ver que uma foto, ela vai contar uma história, ainda que seja a nossa história. Essa foto aqui, como eu estava falando para vocês, ela é
ela ganhou o prêmio Pulitzer, se transformou num símbolo da guerra do Vietnã. Essa menina, ela é uma menina, aqui talvez a imagem não deixe ver, mas ela está correndo queimada, ela está toda queimada, por isso ela corre sem roupa, né, porque a roupa dela estava pegando fogo, então ela foi tirando a roupa por causa do fogo, e ela não consegue baixar os braços porque ela está toda queimada. Tá? Então ela corre assim por causa do fogo. Se olhar, né, aqui no braço, você já vai perceber que está uma parte completamente branca, os próprios pés dela, tá? Então ela está aí numa situação da guerra no Vietnã e ela está correndo toda queimada junto com outras pessoas, crianças que também estão correndo. Algumas dessas crianças conseguiram sair sem o ferimento do fogo. Aqui do outro lado, né, para compensar a tristeza ali, né, dessa foto, nós temos uma foto também histórica, tá? Nós temos aqui, né, o Pelé nos anos 70, aqui é 1970, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de Futebol. E esse gesto que ele faz, né, o soco no ar, é o símbolo dele, né? Ficou como uma marca registrada do Pelé. Então, a cada gol que ele fazia, ele socava o ar. E ainda hoje, pessoas que comemoram gol como ele, né, dão esse crédito a ele. Tanto que o próprio narrador da partida, né, vai comentar, olha, comemorou o gol igual fazia o Pelé, tá? Então aqui também nós temos uma fotografia em que nos conta uma história, que nos conta um fato. E aí novamente, perceba como é importante o conhecimento. Ah, mas eu nem nasci em 70, eu nem sei, por que eu tenho que saber? Porque senão, olha, você não consegue fazer relações. Ah, mas a guerra do Vietnã foi há tanto tempo. Como é que eu vou saber? Aquilo que você não sabe, você precisa construir. Você precisa ir em busca. Porque é só assim que você vai construindo o quê? Um repertório de conhecimentos, né? Eu também não nasci aí na guerra do Vietnã. Eu, né, nunca vi esse jogo aqui do Pelé. A não ser, né, nas transmissões que são feitas posteriores. Mas eu não estava. Quando esse jogo aconteceu aqui, eu não era ainda, não tinha nascido ainda. Então, não tenho como saber, porque eu vi. Eu sei porque eu assisto a documentários, porque eu já li alguma coisa, porque também, no caso do Pelé, essa história é contada muitas vezes, então a gente sabe, tá? Mas o importante é que seja a história em quadrinho, seja a charge, seja a fotografia, se eu não detiver o conhecimento, a minha compreensão fica limitada, tá? Então, a fotografia, para ser interpretada, precisa do conhecimento do mundo do leitor. Olha lá, conhecimento de mundo. Se eu não tenho esse conhecimento de mundo, né, eu perco. E aqui o Barthes, ele sintetiza 3 aspectos da análise da fotografia. A primeira, a questão da percepção. A percepção é aquilo que eu olho e que eu vejo. O que é que eu estou vendo naquela imagem? Ah, eu vejo uma menina correndo nua
e de braços abertos e outras crianças ao seu redor, ao fundo eu vejo soldados. Isso é a perceptiva. A cognitiva, conhecimento. Então eu tenho conhecimento de que teve uma guerra no Vietnã. E a ideológica, quando eu associo aos valores culturais. Então aí eu já vou entrar na questão de uma análise mais social, não é? Eu vou pensar, as crianças não são protegidas quando ocorre uma guerra. Numa guerra, ninguém está preocupado se quem vai morrer são pessoas inocentes, inclusive crianças. Isso seria, olha, 3 percepções diferentes da fotografia. A perceptiva, quando eu vou dizer o que eu estou vendo, né? O que eu vejo na fotografia. Aqui, a cognitiva é o conhecimento que eu tenho. Qual o conhecimento que eu tenho? E a ideológica está relacionada a valores culturais, que é, na verdade, uma espécie de crítica que se faz a essa foto, a essa imagem, né? No caso que é a foto. Nós temos aqui, olha, um exemplo, tá, de 3 fotos e que a gente pode trabalhar nessas 3 vertentes, não é? A perceptiva, então eu olho para cá, o que eu vejo? Eu vejo que são troncos de árvores que foram derrubadas, é o que eu vejo. Se eu quero parar aí, olha, se eu quero parar aí, apenas no que eu estou vendo, na percepção, já acabou. Eu vejo troncos de árvores, não é? São 1, 2, 3, 4, são 5 troncos que são visíveis, que foram derrubados. Pronto. Se eu quiser saber o conhecimento de mundo que eu tenho disso, daí eu vou entrar na questão do desmatamento, da ilegalidade das madeiras, da irresponsabilidade, tanto por parte de quem fiscaliza, quanto por parte de quem faz isso. Tá? Então, olha, se eu quero parar só aqui na perceptiva, eu digo só o que eu estou vendo. Nessa outra imagem, eu quero fazer uma interpretação cognitiva. Então, se eu olhar para cá, eu posso dizer, da perceptiva, eu posso dizer, tem 2 homens conversando, eles têm roupas iguais, ao fundo tem vários outros homens, e todos esses homens também estão com roupas parecidas, tá? Tem muitas grades ao redor, muitas grades aqui ao redor, tá? Eles estão sentados, né, numa espécie de arquibancada, tá? Isso seria o quê? A perceptiva. E a cognitiva? Qual é o conhecimento que eu tenho disso? Né? Se eu perguntar de você, isso aqui, você tem conhecimento sobre essa imagem? Você sabe dizer do que é? Se você sabe dizer, olha, muito bem, você já conseguiu avançar no processo ali de análise das fotos. Isso aqui é uma foto de um filme, eles são prisioneiros e eles se tornam amigos, tá? Esse aqui é um prisioneiro que realmente cometeu o crime. Este aqui, ele foi injustiçado. Ele não cometeu o crime, mas ele não tem como provar que não foi ele. E ele era muito bem sucedido, ele era um banqueiro. E ele, então, faz um plano a longo prazo para fugir de um local que era quase que impossível de fugir. E de um lugar com muitos maus tratos. E ele consegue fugir. Tá? Então, isso aqui é a cena de um filme. Aqui nós temos a questão ideológica, tá? Aqui nós temos uma foto de Gandhi.
E daí, se eu sei, não é, quem é o Gandhi, eu sei que ele foi um grande líder pacifista. Toda a luta que ele fez foi uma luta pacífica. Ele era contra a luta armada. Então, quando ele queria alguma coisa que ele julgava que era importante para o povo, ele jejuava. Ele ficava sem comer. E aí, essa era a forma dele pressionar. E quando ele ficava sem comer, isso dava forças ao povo para se unir e ir às ruas para pressionar para que se conseguisse. Na verdade, toda a luta dele é para que haja paz, para que não haja confrontos, para que haja igualdade entre esses povos ali, em especial na Índia, que é de onde ele é. Aqui, olha, nós temos uma questão que é uma questão do Enem, só para demonstrar para vocês como uma imagem ela é poderosa na questão das provas, né, dos concursos, como eu falei. Então, é uma questão de 2018, o centro dessa questão está onde? Numa imagem, tá? Você precisa acionar o conhecimento de mundo. Qual o conhecimento de mundo? Aqui você está vendo o quê? Uma situação de escravidão. Então você aciona isso. O que acontecia na época da escravidão? Como eram as relações na época da escravidão? Tá? Depois que você aciona isso, né, você vai olhar as imagens, vai ver o que está acontecendo verdadeiramente, tá? E daí, aqui, olha, basicamente, a resposta dessa questão está relacionada à interpretação da imagem. É uma questão que ela é basicamente, embora ela possa ser uma questão de história, o centro dela está na imagem. Você talvez nem precise de tanto conhecimento da história toda, completa, com todos os detalhes. Basta que você tenha o conhecimento do que foi a escravidão, do que aconteceu na época da escravidão, que você então consegue responder a essa questão satisfatoriamente. Bem, nós chegamos aqui ao fim da nossa aula. Nós estudamos hoje o segundo aspecto, não é, da semiótica. No primeiro momento nós estudamos os conceitos da semiótica e agora nesta aula de hoje nós estudamos apenas a parte da linguagem não verbal, né, como é que ela se dá. Estudamos 4 elementos, né? Estudamos a história em quadrinho, a propaganda, a charge e as fotos, enquanto linguagem não verbal, para conhecer um pouco mais como é que elas são, como é que elas se organizam e como nós devemos proceder para fazer o entendimento delas. Eu espero que tenha sido muito proveitosa a aula, que vocês tirem bons ensinamentos, leiam material de apoio, procurem mais informações e até a nossa próxima aula.